Bom dia. O pensamento econômico brasileiro da Escola Desenvolvimentista da Escola no Brasil está relacionado ao surto industrial desde o século XIX. Nas 3 primeiras décadas do século XX, esse processo fortaleceu no eixo São Paulo e Rio, por vários fatores, sendo um deles a defesa dos interesses do polo agroexportador do café, que orientou a República Velha, provocando valorização do produto. A elevação dos preços dos produtos importados, combinado a um rápido processo de urbanização que ocorreu nesse período, abriu espaço para o surgimento do início do setor industrial, voltado para a produção de bens de consumo popular, especialmente nas áreas textil e de alimentos. Com a piora das dificuldades de importação durante a Primeira Guerra Mundial, o setor se expandiu, ampliando no setor de bens de consumo, ao mesmo tempo que teve de enfrentar os problemas resultantes da impossibilidade de renovação do parque produtivo, só superados no final da guerra, nos primeiros anos da década de 1920. Os grupos que chegaram ao poder em 1930 adotaram medidas que visaram a fortalecer o poder central e promover uma modernização do Estado, sob o apoio de uma ideologia nacionalista. Do ponto de vista econômico, o novo pacto de poder reafirmava seu compromisso com a cafeicultura, mas sinalizava que o desenvolvimento do país passava pelo apoio à indústria. Para Roberto Simonsen, entre as principais ideias que deveriam mobilizar a consciência nacional estava a da industrialização. Simonsen foi quem deu a ideia de que a industrialização plena do país era a condição necessária para superar seu atraso e promover seu desenvolvimento também. Defendia que os mecanismos de mercado não podiam ajudar e, no limite, criava dificuldade para a modernização industrial. No caso do Brasil, ela só seria bem-sucedida por ações intervencionistas, traduzida em protecionismo e planejamento. É inegável que Simonsen mapeou a maior parte dos problemas relevantes da industrialização em países periféricos, a tal ponto que pode ser considerado o primeiro grande ideólogo do desenvolvimento brasileiro. Para Celso Furtado, o fracasso do Plano Trienal e o golpe militar de 1964 tiraram da agenda as preocupações distributivas às quais Furtado dedicava cada vez mais atenção. Celso considerava que a superação do impasse econômico e distributivo e a retomada do crescimento exigiam a renda benéfica do fator trabalho, posição que confrontava as medidas pelas lideranças e empresariais também. Para Roberto Campos, a industrialização traz consigo alguns germes inflacionários. Na medida em que o objetivo da industrialização é a elevação da renda, porém, com o aumento da renda, existirão incrementos da procura de bens e serviços. E esse é um germe inflacionário intrínseco. E Campos conclui que o estrangulamento da capacidade de importar defendida por estruturalistas encontra suas verdadeiras causas em impostos excessivos sobre exportação em razão da taxa cambial ou da distorção dos preços, uma política de substituição de importação mal orientada. E, segundo Maria da Conceição, o processo de industrialização por substituição de importação avança produzindo desequilíbrio sujeito a condições internas e externas, cuja natureza impede que a verticalização do parque industrial se complete. A autora foi a primeira a demonstrar que a crise do início dos anos de 1960 correspondia ao esgotamento de um modelo que havia sustentado taxas elevadas de crescimento e impulsionado a diversificação do parque industrial na década anterior. Do seu ponto de vista, estava passando por uma reordenação e, mesmo no sentido perverso, concentrando renda, especializando o setor dinâmico na produção de artigos sofisticados, ele reunia potencial de crescimento. E essa tese foi confirmada a partir de 1969, com o denominado milagre econômico.